É isso aí. Agradecer aí por ter aceitado o convite dessas lives. A ideia com essas lives aí é esclarecer, né, as dúvidas para as pessoas que nos acompanham, acompanham você, acompanham a mim, e também para trazer conhecimento para o pessoal. Então, a gente vai falar hoje, sim, sobre terapias, né, sobre o desafio de ser terapeuta, o desafio de ser o nosso próprio chefe, né, de ser ter a nossa própria empresa, vamos dizer assim, né, mesmo que é a empresa de um funcionário só, mas tem sim os desafios, toda profissão tem. E eu percebo que é a dúvida de muita gente, né? Porque hoje em dia as terapias estão em alta, a questão do autoconhecimento está em alta, e muitas pessoas têm buscado esse caminho, muitas pessoas querem iniciar também, querem se arriscar nesse mundo. E eu acho que quanto mais gente falando disso, quanto mais gente trazendo informação, quanta gente auxiliando gente, mais a gente cresce. Então, Concordo com todas as tuas palavras. para quem já me segue, para quem me conhece, eu sou o Rafael, sou terapeuta holístico aqui em Jaraguá do Sul. Eu iniciei no ramo holístico, não vamos dizer assim, pela alegria, pela felicidade, pelo amor, pela escolha, mas sim como tendo problemas, como todo mundo tem. Então, primeiro eu fui paciente de terapeutas, de psicólogos, e acabei me encontrando dentro das terapias holísticas, né, dentro do autoconhecimento. Em primeiro lugar, para estar auxiliando a mim mesmo. E nessa caminhada, nessa jornada, acabei conhecendo essa pessoa maravilhosa, que é a Terry, ela tem um espaço dela ali em São José, quase, praticamente em Florianópolis. É bem pertinho, bem próximo à entrada da ilha ali. E a gente foi conversando, foi juntando algumas ideias. Eu já dei curso lá no espaço dela. Ela vai vir fazer a formação de mestra reikiana xamânica comigo em novembro, para levar esse conhecimento aí para vocês também, certo? Ela organiza o espaço dela ali em São José também. Ela tem outros terapeutas que trabalham com ela, né? Atendem lá no espaço dela. Então a gente, eu acho que pode começar, já que eu falei um pouquinho disso, como você foi parar nesse ramo holístico. O que que te levou para essa área? Olha, no ramo holístico eu fui por amor, tá? Eu entrei Olha, na doutrina espírita, eu entrei na doutrina espírita kardecista pela dor. Mas na área holística, falando exatamente sobre o reiki, né? Para mim, o reiki uhum, foi uma resposta de Deus para as minhas dúvidas. Como uhum, médium, aplicava passe, né? Era aplicadora de passe nas casas que eu trabalhei em 2 casas, e sim, nem sempre eu saía bem. Às vezes eu saía de lá que eu demorava para desligar de tanta energia que tinha. Eu chegava em casa tão eufórica que eu demorava para dormir. E muitas vezes eu já uhum, saía de lá muito mal. E eu não concordava muito com isso, da gente aplicar passe. Tu estava lá de boa vontade, tu estava lá de coração aplicando passe. Então eu não concordava que o trabalhador sai mal. Eu não entendia como que era essa transmissão de energia. E eu sempre senti uhum, muito a energia nas mãos, de pulsar da minha mão aquecer ou ficar muito gelada. Então, na minha mente, assim, eu participando do grupo de estudo kardecista, vinha muito na minha mente assim, deve de ter alguma coisa que é divina, onde eu possa auxiliar alguém que, se por um acaso eu não estiver muito bem, eu não vá passar esse meu mal-estar para as pessoas que eu estou auxiliando. Mas que também uhum. o mal-estar daquela pessoa que eu estou auxiliando, que também não me faça mal. Deve de existir alguma coisa assim. E quando eu ouvi falar do reiki, que o reiki é essa transmissão de energia que tu sente muito na palma das mãos, tu sente no braço, tu sente no teu cardíaco.
e que é uma energia que tu canaliza do universo, da Terra, que você primeiro se aplica com a energia. Tu recolhe e tu aplica no teu paciente, tu recolhe do paciente, tu aplica de novo em você, recolhe de você e devolve para as fontes, né? Que é o universo e é a Terra. Quando eu vi falar, eu digo, então eu não tô louca. Existe realmente uma ferramenta, existe uma fonte de energia divina que explica essa minha necessidade de me trabalhar, de me curar e curar o outro sem contaminar quando eu não estiver muito bem, mas que eu também não passe mal quando meu paciente não estiver bem. Eu quero conhecer, porque agora falta a técnica, eu quero conhecer. E muito em breve, assim, ó, a casa onde eu trabalho, a presidente da casa, ela passou esse conhecimento, ela era mestre Reiki e ela iniciou um grupo que infelizmente eu não pude iniciar com ela. Eu estava fazendo faculdade e eu acabei, naquele final de semana que ela estava ministrando, eu não pude iniciar com ela, mas teve um outro trabalhador da casa que iniciou e daí com aquele trabalhador eu iniciei e daí não parei mais. Qual é uma das orientações do Reiki, né? Que você inicia o nível 1, se auto-aplique durante 21 dias e depois pratique mais um tempo. Em literaturas, Rafael, já encontrei literaturas dizendo assim, ó, que o nível 1 você precisa praticar durante 1 ano para depois fazer o nível 2. O nível 2 tu pratica 2 anos para fazer o nível 3, tá? Nas minhas pesquisas, quando eu fui fazer a minha apostila, eu encontrei um entendimento equivocado desse ensinamento. Por quê? Porque eu levaria 1 ano, fazer o nível 2, 2 anos praticando para ir para o 3, 3 anos praticando para me tornar mestre. Ali eu já iria mínimo 5 a 6 anos, tá? Acontece que Mikao-Zui desencarnou antes de completar 4 anos. Que ele redescobriu, quando ele redescobriu a técnica, ele desencarnou, antes de completar 4 anos que ele vinha ensinando a técnica, ele desencarnou. Se este método fosse o correto, ele não teria formado mestres, e ele formou 16 mestres. Então eu encontrei que naquilo que foi me ensinado, naquilo que eu encontrei em algumas literaturas, não era verdade. Porque a minha necessidade, quando eu me formei em mestre Reiki, em 3 meses depois eu já estava fazendo o nível 2 e o sentimento que eu tinha é que eu já estava atrasada. Sabe, a necessidade de querer conhecer outros símbolos, de querer saber o que vinha depois, era um chamado muito lindo e muito forte em mim. Eu não queria esperar aquele tempo todo, e eu fui e fiz. Eu só sei que 1 ano e 3 meses, eu me formei mestre em Reiki. E para mim foi tudo bem. Tipo, eu não tive... Se fosse para fazer mal, alguma coisa assim, eu teria passado mal. Eu não passei mal, né? Então, eu só... E daí eu entendi todos os níveis. Que o nível 1 é o despertar, onde tu aflora ainda mais a tua sensibilidade, para quem já tem sensibilidade, tu aflora ainda mais. O nível 2 é a transformação, você aprender a transformar a tua energia, tu transformar a energia que tu canaliza em algo divino. E o nível 3 é a realização. E do nível 3, quando eu fui fazer o nível 3, eu lembro, eu fiz o 3A num sábado e o 3B no domingo. E eu fui com uma amiga minha, era uma cidade vizinha, aqui em Biguaçu, fui fazer, com a Adriana. E a gente saiu de lá, eu saí de lá, numa leveza, sabe assim, quando falta rosto pro sorriso da gente, porque tu queria que ele fosse até lá atrás, assim, e eu saí assim muito feliz de lá, e muito leve. E eu tava de carona com a minha amiga dirigindo, e eu olhava para os lados, assim, era estranho, porque parecia que o carro não tava no chão, parecia que ele tava ali um pouquinho alto do chão, a gente não sentia o trepidar dele, assim, né? Daí eu olhei para ela e disse assim, olha, eu não sei como tu estás, mas eu tô me sentindo tão bem, eu tô tão leve, que esse carro parece que é uma nave. Nunca andei de nave, mas me parece que é assim, parece que a gente tá flutuando. Ela olhou para mim e ela disse, eu tô sentindo a mesma coisa. Ali eu entendi, realização. Eu estava me sentindo realizada. E foi, daí veio, antes do nível 2 do Reiki, veio o curso de cristaloterapia.
Aí, estudando a cristaloterapia, a espiritualidade me mostrou que eu já era cristaloterapeuta desde a infância, porque eu já brincava com pedrinhas lá na infância. Eu já era encantada por aquelas cores que eu via. E, gente, era pedra de rio, era pedra de interior, não tinha muita pedra colorida, era marronzinha, begezinha, branquinha. Não tem essa variedade que tem aqui agora, né? Que é tão acessível Sim, pra gente. Acontece que eu via luzes nela, eu via a energia delas, mas para mim era fantasia de criança, até quando eu cresci. Então, quando eu fiz o curso de cristaloterapia, que eu comecei a conhecer as energias de algumas pedras, que foram poucas as pedras que a gente estudou, foram 30, 40 pedras, me veio aquela uhum, memória de infância, de eu brincando com as pedrinhas. Então, ali foram informações que foram aflorando, que já estava aqui, sim, adormecidas, mas que foram aflorando porque eu estava me permitindo esse abrir de consciência. Eu estava em busca deste conhecimento. E quanto mais a gente busca conhecimento, mais ele vem. É a com resposta, certeza. né? É a pergunta, é o pedir e obter. Pedir e obterás. Eu estava pedindo. E quanto mais eu peço, mais eu recebo. E eu acho lindo, Rafael, a abertura que tu fez, né, falando desse pessoal que está buscando agora pelo conhecimento. Gente, assim, ó, eu amo aplicar as terapias. O que que eu amo? Eu amo ver como que chega o nosso paciente, aquele olhar que não tem um brilho. A gente Uhum, recebe pessoal que já tentou suicídio várias vezes, que está em depressão não sei quantos anos, tomando medicamento, que não consegue nem sair do quarto, a janela é quarto escuro, e com crises de ansiedade, crises do pânico muito forte. Então a gente pega nesse estágio. E quando chega lá pela quinta, sexta sessão, que a gente já começa a ver a pele mudando, o olhar mudando, já tem um sorriso. Eu sempre faço pacote de 10 sessões para quem chega nesses estágios, quem quer tratamento. Porque para mim é um sim, enxotar de moscas. A pessoa chega lá com uhum, uma ferida, eu vou lá, quem faz uma sessão uma vez aqui, leva não sei quantos meses, vai, faz outra sessão, para mim, eu explico para eles, você só está enxotando a mosca, você não está curando a ferida. A ferida continua aberta, você uhum, vem aqui, eu enxoto a mosca, tu volta para casa com a ferida. Eu só tirei a mosca, é o desconforto. Tirei a mosca, mas a ferida tá. Então, se tu queres te curar desses mal-estar, precisa haver um tratamento. Quando você exato. vai no médico, o médico, você tá com enxaqueca, insônia, dor de barriga. Ele vai te dar um Uhum, remedinho para enxaqueca, um outro para insônia, um outro para dor de barriga. Sendo que você exatamente. vai tomar no mínimo de 30 a 60 dias, todo dia tu tomando aquele remedinho. Não Uhum, existe terapias que tu vai fazer uma única sessão e tu vai te curar de todos os males que tu tens. Isso não existe. Ainda exato. não existe que a gente conhece, né? Porque tem muitas Uhum, coisinhas para serem curadas. E o que que cura? É o conhecimento que cura. Então, se o paciente vai lá, eu aplico o meu conhecimento nele, que é a terapia, mas eu não ensino ele a praticar diariamente, ele não vai uhum, curar porque ele não adquiriu o conhecimento. Quem tem o conhecimento sou eu apliquei a técnica, mas ele vai sair de lá voltar com os mesmos pensamentos que ele tem. Então, o tratamento é isso. Como é que eu faço? 30 minutos de conversação e 30 minutos de uhum, aplicação de reiki. Nessa uhum. conversação, eles vão me relatar as dificuldades, o que eles querem tratar, como é que está a vida deles, e ali eu vou dando exercícios para eles fazerem durante a semana. E a gente sabe, né, Rafael, quando eles não fazem exercício. Eles Ah, sim. chegam, eles chegam, é visível, eles não conseguem olhar a gente no olho quando eles não fazem o exercício que a gente pediu. Eles nem Uhum, precisam falar nada, o corpo fala. E é isso, o corpo fala mesmo, né? Então eu digo assim, ó, gente, eu estou bem. Quem está precisando do exercício é vocês. Eu pratico meu exercício diariamente, por isso que eu estou bem. Se vocês não fizerem, a gente vai renovar outro pacote de 10 sessões. É o que vocês querem? Eu digo assim, eu não quero ninguém ali dependente da exato. Terezinha.
Eu quero que eles se libertem, assim como eu quero que eles se libertem de medicações desnecessárias. E eu não vou tirar nenhuma medicação porque eu não medico nada. Uhum. Mas eu quero que eles percebam que existem medicamentos na natureza que eles podem canalizar e interiorizar isso sem precisar ir para a alopatia. A Exato. alopatia é o emergencial. A pessoa está pensando em suicídio, então vamos dar um remedinho para ela dormir, para ela acalmar, para Uhum. ela não está mais caminhando, ela não está fazendo nenhum exercício que faça com que o próprio corpo produza aquela química, né? Então vamos dar essa Isso. química, vamos implantar essa química com os remedinhos, né? Uhum. Mas depois que o remedinho começar a fazer efeito, ela já começa a caminhar. Ela já pode buscar com que o próprio corpo produza esses remédios. Então é isso que eu procuro passar para os meus pacientes. Daí eu digo, eu amo atender, mas eu estou encantada em formar terapeutas. Por quê? Uhum. Porque neste processo, o que a gente sabe, Rafael? Eu não sei quantos mil habitantes tem em São José, só em São José. Uhum. Eu sei que tem muitos sofredores, porque eu não sinto as dores só dos moradores de São José. Eu sinto de uma muito distante. Sim. E o que eu sei é que não tem terapeutas suficientes ainda para atender todos os moradores de São José. Sim, Então, concordo. se eu formo um novo terapeuta, eu estou formando um colega de trabalho que vai atender aquele que eu não vou ter tempo de atender, que vai Sim. socorrer aquele que eu não vou ter tempo de socorrer porque a minha agenda não dá. Exato. Então, eu amo porque para mim foi libertador me tornar terapeuta. Uhum. Porque quando eu busquei por ajuda, que foi na casa espírita, ou quando eu ia no médico, num hospital, e o médico vinha e chegava a minha vez, sabe a fichinha? Tu pega a fichinha, chegou a tua vez, tá tudo doendo, Uhum. tá? Mas quando chega a tua vez, parece que 50% da tua dor já foi. Porque tu Exato. sabe que ali o médico vai começar a olhar, vai começar a medicar, e ele vai te dar um remédio e tu vai sair de lá boa. Uhum. Então, cada vez que eu precisava de um médico, ou cada vez que eu precisava de um atendimento espiritual e que eu era atendida, eu saía muito bem, eu saía muito gratificada por aquelas pessoas que tinham aquele conhecimento e condições e capacidade de me ajudar. Então, agora eu estou formando pessoas que vão atender assim como eu atendo. Então, cada paciente meu que chega lá, eu olho assim, sou eu quando eu precisava de ajuda ou quando eu ainda preciso de ajuda. Então eu vou Uhum. atender porque é eu doente. E daqui a pouco ele vai estar tão bem quanto eu estou agora. Então é dessa forma que eu atendo os meus pacientes. E formar terapeutas para mim, é essa realização de é mais alguém. Eu digo que é mais uma vela acesa neste planeta. É a Uhum. chama que a gente está acendendo em alguém e ela vai ajudar a curar outras pessoas. E eu já não tenho mais receio nenhum de falar em ser curadora, em ser bruxa, em ser macumbeira. Não tenho mais. Eu sou tudo isso. E eu me Uhum. assumo como curadora, eu me assumo como bruxa. Pode rotular o nome que vocês quiserem. Todos eles cabem em mim. Todos eles eu carrego comigo com extrema satisfação, extrema gratidão, porque aliviar dores é muito gratificante. Só quem sentiu dores ou só quem sente as dores é que sabe o quanto é maravilhoso. Então, Terezinha, tem uma pessoa que está em estágio terminal, tu vai curar? Não sei. Não sei porque Exato. eu não sei se ela quer ser curada. Tem isso também. Não sei se ela quer ser curada, porque às vezes a doença é a muleta que ela está usando para chamar a atenção dos parentes, dos familiares, para chamar a atenção de tudo que está à volta. Eu não sei. Uhum. Tem pacientes que já assumiram. Eu não quero me curar. Eu vou Uhum. brigar com esse paciente? Não posso Não. brigar. Ele sabe da dor. E a dor, a Uhum. princípio, para ele ainda é suportável, porque ele tem a atenção que ele quer. Atenção Exato. necessária. Eu digo, olha, tu pode ser muito mais feliz, tu pode Sem chamar dúvida. atenção
pela tua alegria, pela tua boa disposição, porque você se torna uma pessoa carinhosa, uma pessoa mais agradável. Tu pode chamar a atenção das pessoas dessa forma. Mas tu quer chamar pela dor? A dor é tua. Uhum. Só lamento, né? Então, quando vem o pessoal que não pratica os exercícios, eu digo, olha, não me agrada tornar pessoas dependentes de mim, porque o meu recurso ali, eu não estou buscando só o ganho financeiro. O Uhum. financeiro é a troca, eles estão me contratando, eles estão pagando o meu serviço, eu estou prestando um serviço para eles, então é a energia de troca, é o que eles podem me passar. Eles me passam a Exato. dor deles e eu passo o alívio da dor para eles, então eles estão me pagando por isso. Só que eu Uhum. quero que eles aprendam a cuidar da própria dor sem depender de ninguém. Então eu digo que eu não estou ali para vender pacotes terapêuticos. Eu estou ali para curar, eu estou ali para ensinar eles a se curarem. Este é o meu papel, esse é o papel que eu escolhi como terapeuta, como curadora, como bruxa, como macumbeira. Estou ali para Uhum. ensinar eles a se curarem. E a gente sabe, né, Rafael? Todos têm esse poder. Todos têm essa condição, desde que eles queiram. E a natureza, ela é fantástica, ela é divina, tem tantos elementos de cura na natureza. Imagina, quando eu digo assim para o pessoal, né, que pedra cura, imagina, eu tropeço na pedra. Ela arrebentou meu dedão, né, a minha unha do Exato. dedão, como assim que ela cura? Ela me feriu, ela me machucou? Não, não foi a pedra que te machucou. Foi você que estava distraído e que não viu. Ela está ali no lugar dela. Exato. Você que passou por ela. Você que não soube passar por ela. Mas daí eu digo assim, ó, se não tivesse a pedra, é um mineral, certo? A Uhum. gente não teria solo. A gente pisaria onde? A gente se alimentaria de quê? Porque a gente precisa do solo para plantar. Nós precisamos do vegetal, a energia do vegetal. Sim. Nós precisamos da energia do animal. O nosso corpo, ele é animal ainda. Uhum. E daí o pessoal fala, né, do vegetariano, do vegano. Eu respeito todos eles, eu respeito todas as religiões, mas eu, Terezinha, eu ainda não sei viver sem carne. Eu ainda preciso da carne. Eu ainda sei da Uhum. necessidade do meu corpo físico. Exato. Eu ainda não consegui encontrar um substituto químico que me traga a energia que a carne me traz, que me traga a energia que o meu corpo precisa. Substituir uma química pela outra, eu ainda não encontrei. Eu tenho uma Uhum. facilidade muito grande de me tornar anêmica, então eu preciso da carne. Uhum. E eu costumo dizer que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, o verdadeiro vegano, o verdadeiro vegetariano, ele não te julga porque você não é. Porque você não é cristão, porque você não é vegano, porque você não é vegetariano, porque você não é religioso. Ele não te julga, porque ele sabe a dificuldade que foi se tornar. Exato. Então, se ele sabe que o outro, ele sabe que eu estou no meu caminhar e que no momento que eu atingir o estágio que ele atingiu, eu vou me desprender também como ele se desprendeu. Então, Uhum. esse é o que eu digo verdadeiro. O falso aponta dedo. O falso diz que tu és comedora de cadáver, que tu come o teu irmão animal, que tu come. Daí eu digo, escuta, tu já conversou com uma planta? Algum dia tu já chegou no pé de alface, tu já conversou com ela? Porque existe a comunicação. Ela também é um ser vivo. Eu também Uhum. estou me alimentando de um cadáver vegetal. Exato. Eu Sim. estou me alimentando de um grão que tem vida e é vida divina. Então, Uhum. por que a alface eu não escuto ela gritar, ela pedir socorro, ou ela dizer, oh minha irmã, eu estou aqui para alimentar a humanidade. Se você vai se alimentar de mim, eu estou cumprindo com os meus desígnios divinos, que é alimentar o meu irmão, é alimentar o meu irmão animal, é alimentar o ser humano, é alimentar todos
Os insetos que estão à minha volta desde a raiz, eles estão cumprindo com o papel divino deles. E para eles é uma enorme alegria quando eles cumprem com os desígnios divinos, igual os vermes. Eu gosto de lembrar a história do Chico Xavier quando ele falava para o Emmanuel, né, que o Emmanuel chamando a atenção dele porque ele não, de alguma forma ele estava sendo omisso com as tarefas dele, né? E daí o Emmanuel deu vários exemplos para ele, daí o Chico disse assim, nossa, Emmanuel, mas tu falando assim, desse jeito, eu me sinto um verme. Aí o Emmanuel disse para ele, e o Chico falando fantástico, que ele relatava as sombras dele, né? E eu acho fantástico também, da gente não tem que só ficar falando os momentos maravilhosos que a gente teve, não, vamos falar dos momentos difíceis que a gente passou, porque teve um aprendizado, e a gente saiu daquilo, se a gente saiu, a outra pessoa pode sair também. E eu gosto muito dessas pessoas que são muito conhecidas, e elas falam desse momento difícil que elas passaram. Elas comentam o quão imperfeita ainda somos, e o quão a gente ainda precisa melhorar. Então, daí o Chico dizia, mas desse jeito, Emmanuel, eu me sinto um verme. E o Emmanuel, quem és tu, Chico, para te comparar a um verme? O verme cumpre com os desígnios divinos. E tu estás cumprindo com o teu desígnio divino? Então, eu acho assim, ó, são lições que vêm, são frases que tu ouve, frases que tu lê, que me servem muito de experiência. E dali eu consigo ir me encaixando dentro das verdades, das novas verdades que o meu ser vai adquirindo através do conhecimento. E daí eu gosto daquela frase, conhecei a verdade vos libertará. Ela te liberta da dependência do outro, daquele que quer ser possessivo em relação a você, daquele que quer te dominar. Ela te liberta da ignorância, do desconhecido. Não do ser ignorante de ter dificuldade intelectual, que as pessoas confundem ignorância, porque ela muitas vezes ela é usada de tom pejorativo, né? Ô, seu ignorante, eu digo obrigada. Então me esclarece, porque eu ignoro esse assunto que tu estás me trazendo. Eu ignoro essa lição que tu já viveu e eu não vivi, essa experiência que tu viveu. Então me conte a tua experiência, me conte a tua lição. Porque eu quero deixar de ser ignorante neste tema, nesse assunto, nessa situação. Já não me incomodo mais ser chamada de ignorante também. Para mim é uma honra, porque significa que alguém está ali, tem um conhecimento maior do que eu e que eu espero que ela compartilhe, né? Que a gente está aqui para compartilhar informações, né? Então, se ela aceitar compartilhar comigo, eu me tornarei menos ignorante. E foi assim, Rafael. Foi dessa forma que eu entrei nas terapias holísticas. É muito bacana. E vim te conhecer também, que foi um encontro lindo, o nosso encontro também, né? É verdade. Foi um encontro lindo. E eu só tenho a agradecer, eu agradeço muito. Eu sou uma pessoa muito grata. Eu acho que desde a minha infância. Tu já conheceu algumas dificuldades que eu passei, já te pedi socorro muitas vezes. Sou muito grata por todas as vezes que tu me socorreu, e tu sabe. Mas quando eu já consigo, quando eu vou acendendo a minha chama de novo, né, que ela estava apagadinha, eu começo a acender a minha chama, eu consigo agradecer, inclusive, por aqueles momentos difíceis que eu passei. Porque ali tinha uma lição que eu precisava conhecer, né? Eu gostaria de não aprender mais pela dor, eu gostaria de aprender tudo pelo amor, mas eu ainda não tenho essa capacidade, né? Então eu ainda necessito disso. Eu ainda estou exercitando evoluir pelo amor e não mais pela dor. Mas de vez em quando eu vacilo e a dor apresenta como uma grande lição. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por todos os seres que Ele colocou no meu caminho, por todos, pelos bons, pelos ruins, e eu agradeço muito também por aqueles que Ele colocou e ficaram. E eu sou muito abençoada quando eu digo assim que eu tenho muitos amigos, muitos que me orientam, que me iluminam, que me trazem nova informação, que compartilham energia comigo, que compartilham conhecimento. Daí as pessoas dizem, Terezinha, mas é muito fácil ser tua amiga. Eu digo, não é não. Não é não, porque eu não recorro a vocês todas as vezes que eu estou no perrengue. Eu tento sair do perrengue sozinha.
Quando eu vou para vocês é porque o bicho já está feio. Eu já não dou conta mais sozinho. Então eu preciso de mais energia, de mais ectoplasma para ajudar a remover toda essa energia que eu acabei atraindo para mim. Mas eu acho que essa minha energia de gratidão é que faz com que as pessoas fiquem, que elas permaneçam, mesmo que elas não morem na mesma cidade, no mesmo país, né? Eu tenho amigos assim que estão morando fora também, foram amizades que a gente fez aqui e eles foram lá para fora e a amizade continua. Eu tenho amizades de infância, eu tenho amizades de infância que eu não tenho mais, que eu nunca mais vi. Eu tenho pessoas que eu conheci recentemente e que eu não sei se eu vou vê-las novamente, mas eu sou grata a todas elas. Porque todas elas deixaram um cadinho delas em mim, e eu sou quem eu sou. E todas elas levaram um cadinho meu, se elas assim quiserem. Então, e eu percebo assim que quanto mais eu me sinto, é diferente, tá? Eu vinha há uns anos na prática da gratidão, procurando ser grata. Cada situação difícil que vinha, Terezinha, tu tem que ser grata, tu tem que agradecer. Eu vou agradecer a essa dor, tá doendo, não quero agradecer a dor. E eu comecei a agradecer. Então eu vinha neste exercício de gratidão. E simplesmente eu digo para todo mundo, eu não sei que chave foi essa que virou. Que teve um dia que eu simplesmente acordei e o primeiro sentimento que eu tive no meu coração foi o sentimento de gratidão. Eu não pensei na gratidão, eu senti a gratidão. E daquele dia em diante, a gratidão ela está permanente em mim. Então, é maravilhoso, é um sentimento de paz muito grande. Tu queres abraçar, tu queres beijar todo mundo, tu queres, se tu pudesse tirar de ti e dando um cadinho de gratidão para todo mundo, eu queria fazer isso, né? Mas não, porque é uma conquista nossa, a gente conquistou isso. Então o que eu quero dizer aqui para quem estiver assistindo a live, para quem for assistir depois, pratiquem, gente. Porque a hora que vem é tão fantástico que às vezes a gente não se sente nem merecedora. Que a gente foi ensinado, né, que a gente merece dor e etc e tal. Não, a gente merece alívio, a gente merece alegria, a gente merece ser feliz. A felicidade não é deste mundo. A felicidade real não é deste mundo. Mas aqui a gente tem muitos momentos felizes e a gente precisa valorizar esses momentos felizes tanto quanto a gente valoriza os nossos momentos tristes. Porque se eu valorizar só o meu momento triste, eu vou me tornar uma pessoa depressiva e vou atrair para mim várias doenças, espiritual, emocional, mental e física. Eu preciso sim valorizar também os meus momentos de alegria, porque eles é que vai ser esse remédio para os meus momentos de tristeza. Eu preciso encontrar o equilíbrio, que este planeta é um planeta de dor e alívio, de tristeza e de alegria, de ódio e de amor. É um planeta de dualidade, o planeta Terra. De sombra e de luz. Eu preciso olhar para minha sombra sem me crucificar, sem punhalada no peito, sem me chicotear por elas. É uma informação. A sombra se apresenta por uma informação. Ela está me trazendo, Terezinha, cuidado com isso. Se tu continuar fazendo isso, tu vai sofrer. É isso que as minhas sombras dizem. Né? Mas, enquanto eu estava fugindo delas, porque eu tinha medo delas, porque realmente eu achava que elas eram monstros, eu achava que elas eram demônios, né? Porque é o que ensinam pra gente na nossa infância, as religiões ensinam, né? Que são demônios, possuidores da gente, que vão dominar a gente. Daí tu tem medo de olhar para elas. E quando tu olha, são tão bobas. As sombras são tão bobinhas que tu consegue abraçar elas e dizer, oh, perdi tanto tempo, podia ter olhado para ti há tanto tempo. E é lógico que isso não significa que durante as 24 horas por dia eu ainda não vibre na sombra, que eu não tenha pensamento positivo, que eu não fale palavras negativas, né? Pensamentos negativos, frases negativas, que eu não tenha sentimentos negativos. Não, é oscilação. Dentro das 24 horas eu ainda não encontrei o equilíbrio para estar ali, né? Então a gente oscila muito. Só que agora eu já aceito esses momentos de sombra. O que eu procuro, que eu, enquanto eu estiver vibrando na sombra, que eu não fira ninguém, que eu não machuque ninguém, que eu não prejudique ninguém.
porque daí aí a minha dor vai ser maior. Uhum. Né? Enquanto ela estiver só me ferindo, eu ainda vou olhando para ela, vou equilibrando, vou conversando com ela até que aquilo já se tornou luz. Mas, por enquanto, eu olho para elas com carinho. E isso, este conhecimento, ou essa experiência, foi o corona que me trouxe. Foi no Uhum. isolamento, foi quando eu precisei ficar sozinha na kitnet, lá, né? Eu não tinha mais Sim. nem as amizades, não podia uma visitar a outra e etc e tal, e umas 2 semanas antes de corona, não tinha nem noção do que ia acontecer no mundo, né? Mas a Uhum. espiritualidade já vinha me dizendo, para que a gente precisa falar contigo. Vai, sossega ali, faz uma meditação, a gente precisa falar contigo. E eu estava socorrendo tanta gente que eu não tinha tempo de parar e olhar, né? Então, assim, ó, Uhum. quando chegou o corona que afastou todo mundo da minha volta, ok, quer falar comigo? Então tá. Daí eu sentei na cama, então tá, então agora vamos sentar, vamos conversar. E daí eles começaram a ir mostrando, assim, sabe, as minhas sombras. Eu dizia, meu Deus, eu tava fugindo disso. Que vergonha. Era Uhum. tão pequena e eu tava fazendo elas tão grande. E é isso, as minhas sombras? Eu consigo lidar com elas. E foi assim, daí é libertador, né? Quando tu te Sim. conhece um pouquinho mais, é libertador. Rafael, vou deixar tu falar, tô tomando conta. Tem gente perguntando coisa aqui. É mais fácil quando bastava um batismo para nos liberar do pecado original. É verdade, é verdade. Mas vamos dizer assim, que é o entendimento de algumas religiões, isso, né? Uhum. Porque tem pessoas que acreditam que sexo é pecado, né? E eu lembro que Exato. muito questionadora, Rafael, tu sabe, né? Eu pergunto até esmiuçar todas as coisas. Então, eu já de adolescente, quando eu ouvia, sabe quando tem frases que tu ouve, mas elas não entram direito? Tem alguma coisa errada nisso? Eu dizia, Uhum. gente, daí tinha gente que dizia assim, ó, nós somos filhos do pecado. Dói de novo, dói aqui no meu coração. Não, tem alguma coisa Exato. errada. Daí, aí me vinha assim, ó, nós somos seres divinos, nós somos centelhas divinas. Nós somos Uhum. filhos do Criador, nós somos filhos de Deus. Deus, com toda a sua infinitude de poder, de amor e bondade, ele criaria seres, criaturas do pecado, de um ato Pois é. pecaminoso, ele faria que surgissem novas vidas de um ato pecaminoso? Não, tem alguma coisa errada. Então, não. Sexo não é pecado. Sexo é uma energia divina, de iluminação, de poder, de cura, de uma infinidade de informações e baterias energéticas que nos recarregam, que nos alimentam. Tanto que na pirâmide de Maslow, gente, a gente estudou isso lá no segundo grau, né? É ensino médio Sim. agora? É ensino médio, não é ensino fundamental. Eu confundo muito ainda, tá? A pirâmide de Maslow. E eu não tinha essa noção. Pirâmide de Maslow. Eu estava muito na época da decoreba. Eu tenho TDAH, né? Então, na época, não se Uhum. falava em TDAH ainda. Então, assim, ó, eu ia na decoreba. Na decoreba. Então, assim, quando na faculdade a gente foi estudar de novo a pirâmide de Maslow, e eu vi lá que sexo, ele está no primeiro degrau como necessidade primária. Ele é tão importante quanto eu beber, quanto eu respirar, quanto eu me alimentar. Ele é Uhum. necessidade. Sem sexo não tem vida, porque a vida é do ato sexual. Claro, a gente tira toda aquela mistificação do exagero da sexualidade, da Sim. promiscuidade, né? Tu tira, olha para o que é divino, o ato divino sexual. Uhum. Sexo é vida, sexo é manter a vida. E daí tem Uhum.
Tem uns que ainda precisam conhecer a verdade, né? Que a gente fica falando nas lives, que eu falo nos meus vídeos sobre sexo, e eles ficam mandando depois fotos de nudes, assim, tudo sem noção, tudo pessoal sem noção, entendeu? Ah, tu gosta de sexo? Então tá, toma ali a foto da minha piroca. Não, querido, não é isso que eu quero. Não é esse ensinamento que eu quis passar para ti. Não, cara, vai estudar, entendeu? Então, assim, ó, mas ok, lembra aquilo que eu falei, dualidade, né? Ah, O equilíbrio, ok, tá. A pessoa está se apresentando, ela precisa me trazer, quem sabe, um equilíbrio de não ficar mais chateada com isso, de não ficar mais brava com isso, entender que aquela pessoa tem esse entendimento ainda. Então é isso. Vai lá, Rafael. É contigo. de um modo geral, eu vejo que, né, você acabou falando da pandemia. A pandemia teve o seu lado bom, acho que trouxe a consciência para muitas pessoas, né? Fez muita gente Sim, olhar para muita coisa, fez muita gente conviver consigo mesmo, né? Muitas pessoas não conviviam consigo mesmo. Por e quê? nem com a Porque família. não prestam atenção em si, né? Sim. Prestam atenção nem nele mesmo, quem dirá no outro, na família, no filho, no pai e na mãe, e por aí se iniciou, né? E quando todos foram obrigados a estar em casa, a conviver, a passar mais tempo juntos, isso foi desafiador. E eu sempre digo que o que nos move são os desafios. Uma das coisas que eu acredito assim, me fez amar esta nova realidade, este novo mundo, né? Que assim como você, tu estás quanto tempo como terapeuta? Outubro vai fazer 5 anos. Então, eu tô 2017, vai 4 anos também. Também não estou há tanto tempo assim, né? Mas o que Sim, mas mais me apaixona como espírita é kardecista há 20 anos, né? E é um complementar, né? Uma informação completa a outra, né? Então, tipo assim, eu já tratava de pessoas, né? Uhum. Só que a terapia é um outro conhecimento, uma outra fonte de energia, uma outra informação que é fantástica. Desculpe, eu te interrompi. Não, tem problema. Então, eu estou nesse ramo há 4 anos e o que me move, são os desafios constantes dentro da nossa profissão. O desafio de estudar, o desafio de aplicar aquilo que a gente aprende, né? Em primeiro lugar, Sim, para nós, em segundo lugar, tentando auxiliar os nossos pacientes com que eles apliquem aquilo que a gente tenta passar com amor, com carinho, com paciência, para que eles alcancem os objetivos que eles querem também, que eles desejam também, né? E ainda por cima, vencer algo que não é tão comum, mas que não deixa de existir dentro da nossa profissão, que é a questão dos rótulos, a questão do preconceito também, né? sim, É sim. como tu disse lá no começo, hoje eu me encaixo e não tenho problema nenhum. Se a pessoa quiser me chamar de bruxa, tá beleza. Se quiser me chamar de macumbeira, tá beleza também, né? Mas é uma coisa que a maioria das pessoas não para pensar, porque a profissão de terapeuta, ela não é diferente de nenhuma outra profissão. Se você parar para pensar, né, sobre contabilidade, vamos lá para as ciências exatas, né, que as nossas ciências não são tão exatas assim. Mas vamos para as ciências exatas, né? O cara é contador. Tem aquele contador que trabalha de uma forma e tem o contador que trabalha de outra. Então, dentro da terapia, né, dentro desse amplo campo que são as terapias, cada um trabalha a sua forma, né? E eu sempre digo, pessoas se conectam com pessoas, não com máquinas, não com, né, com algo que não tenha vida, que não tenha uma expressão. Então, por isso que eu sempre digo que quanto mais terapeutas, melhor. Por quê? Porque, primeiro, a gente não dá conta de atender todo mundo sozinho. É isso. E outra, às vezes a pessoa não se conecta com você, mas vai se conectar com o outro. Por quê?
porque a história do outro é parecida com a dele. É Sintonia. muito, é muito comum, né, a gente sabe que tem as leis universais aí que não nos deixam mentir sozinhos, mas o quanto a gente atende a gente mesmo diariamente, né? Ou seja, a pessoa que vem exatamente, olha, esse daqui é o Rafael há meio ano atrás, esse daqui é o Rafael há 2 anos atrás, e assim vai indo. E é tão gostoso ver a pessoa passando por aquilo, né, enxergando aquilo que ela chama, muitas vezes, de problema até aquele momento, de uma forma diferente, porque é a gente que escolhe para quem que a gente dá o poder, né? Sou eu que escolho, é como você disse, o quanto aquele problema é um problema para mim. Quanto mais eu alimentar ele, mais ele vai crescer. E quanto mais eu tirar dele e trouxer para mim, mais eu vou enfraquecendo ele, mais eu vou me fortalecendo. Né? Eu gosto muito dessas questões filosóficas, podemos, acho que usar essa palavra, filosóficas dentro de terapias, né? Dentro de tratamentos. Sim. E você começou nessa área ali de terapeuta, então, há 5 anos. E como que você vê, certo? Como é que você encara essa parte de estar sendo dona do teu espaço, do teu próprio local, de estar ensinando as pessoas? Eu sei que você já falou até um bom tanto sobre isso, sobre o quanto você gosta disso, né? Mas como é que tu Uhum. vê essa perspectiva? Qual a maior dificuldade de quem está começando e como tu busca estar auxiliando essas pessoas? Eu também tenho as minhas formas ou as minhas técnicas de estar ajudando o outro, né? Mas eu Sim, sempre gosto de ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, porque sempre são pensamentos diferentes dos meus. Eu sempre digo, a gente precisa do diferente. A gente precisa da visão do outro. Porque enquanto que a gente tem a mesma visão, né, eu não consigo avançar o degrau. Eu não consigo subir o sim, degrau. A gente precisa olhar as coisas de várias formas, de vários ângulos, né, pensar fora da caixinha, como eu sempre digo. Quando eu penso fora da caixa, é que a coisa cresce, é que a coisa anda. E isso vale para qualquer área também, qualquer setor. Na física, a física só vai evoluir a partir do momento que vem uma pessoa e pensa diferente dos físicos que já estão estudando determinado assunto, determinada área, e não vai para frente. Não vai para frente por quê? Porque está insistindo na mesma coisa. Então, eu gostaria de saber de você um pouquinho mais sobre isso. tá. É, eu continuo dizendo que o reiki entrou na minha vida de uma forma divina, né? Porque assim, ó, Uhum. quando eu fiz o curso foi dia 15 de outubro. Dia 30 de outubro, eu fui demitida da empresa que eu estava trabalhando. Fazia um ano que eu estava Você trabalhando fazia na o que empresa, antes? na área administrativa. Uhum. Beleza. E, e, e eu estava amando trabalhar naquela empresa. Eu tava, sabe aquele todo dia. Eu fui uma jovem muito rebelde. Que daí eu digo que é possível a gente mudar. Porque quando a gente repete frases sem questionar, tu ouve e tu sai repetindo igual papagaio, e tu não Uhum. pensa nelas, chega um momento que tu começa a sentir essas energias, né? Porque tu não Uhum. pensa, tu tá indo junto com a manada, sabe? Isso. Então é o arrastão, tu tá indo naquele arrastão. E eu vivi muitos anos nesse arrastão, assim, né? Então eu tinha aquele pensamento de trabalhadora que está sempre enganada pelo patrão. O patrão está sempre querendo te lesar. E o patrão sempre Uhum. acreditando que o funcionário não está trabalhando o suficiente quanto é remunerado, né? Uhum. Então, eu fiquei um bom tempo sem conseguir trabalho. E quando eu consegui, eu achei ele maravilhoso. E sabe aquele trabalho que todo dia eu levantava e eu agradecia e eu ia trabalhar agradecendo
todo dia, todo dia. Então, quando, no processo de limpeza do reiki dos 21 dias, que eu fui demitida, eu fiquei muito puta da cara com Deus. Eu digo que eu sou tão petulante que eu brigava com ele. E 2 semanas eu fiquei possessa, com muita raiva, e xingando, e magoada, e triste, chorando. E daí eu digo que eu tenho... Agora eu já tenho momentos de informações em muitos lugares. Mas lá no comecinho eu tinha momentos... ou embaixo do chuveiro, quando eu estava tomando banho, que me vinham informações, né? Ou no momento quando eu ia deitar para dormir, aquele momento, agora eu vou desligar da vida e vou dormir. Naquele momento me envia informações. Então foi um desses momentos, né? Quando eu estava indo para dormir e, claro, eu rezei agradecendo. Claro que eu não rezei agradecendo, eu estava muito chateada, né? Então eu estava indo dormir assim, 2 semanas daquele estágio. Daí eu escuto a vozinha assim... Por que tu estás tão chateada? Mas foi uma voz tão amorosa. Por que tu estás tão chateada? O quê? Tu tá me perguntando por que eu tô chateada? Porque bababá, sabe? Fui pontuando tudo. Agora, que o administrador era fantástico daquela empresa, tá? Eu tinha acabado de fazer gestão de recursos humanos, que fala sobre os novos gestores, que é preocupado com o funcionário, que o funcionário é o bem mais precioso da empresa, e aquele administrador, ele era maravilhoso. E daí eu disse, agora onde que eu vou encontrar um administrador que seja tão bom quanto aquele? Que empresa que vai ter um administrador? Daí eu vi a vozinha assim, seja tu o administrador que tu busca nos outros. E eu continuei falando. Daqui a pouco, e onde que eu vou encontrar agora uma empresa que tem um administrador tão bom quanto aquele? Seja tu o administrador que tu busca nos outros. Aí quando eu vi a segunda vez, eu disse, pera, essa informação, o que tu queres dizer com isso? Eu trabalhava de vendedora autônoma antes, né, de eu voltar pro escritório, eu era vendedora porta a porta, tá? Que foi maravilhoso também, porém extremamente cansativo e desgastante, tá? Mas eu trabalhei 6 anos de vendedora autônoma. E aí eu disse, com o quê? Trabalhando de novo, vendendo porta a porta? Não que eu ache humilhante em momento algum, era pelo cansaço mesmo, pelo desgaste realmente que era, tá? Não, no reiki. Quando eu vi do reiki, daí eu já tinha passado dos 21 dias, eu já podia atender com o reiki, né? Tá, ó, eu não sei, eu vou pensar nisso que vocês estão falando. Eu já posso atender com reiki, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se for pra mim atender com reiki, se for pra mim abrir um espaço, porque daí eu tinha dinheiro da minha demissão, né? Se for para mim abrir um espaço para mim atender, vai ter que ser perto de casa, porque eu não quero esse transtorno ter que ficar pegando trânsito, ônibus e fila e perder 1 hora e 1 hora para voltar. Tem que ser perto de casa, porque se eu quiser ir em casa tomar um café, tomar um banho e voltar, eu volto, almoço e volto. De preferência que seja na rua do posto de saúde, porque as pessoas vão passar, vão ver a minha faixa e vão querer saber. Isso. E se der ainda, de preferência, que seja o mais perto possível daquele salão de beleza que tem lá em frente ao posto de saúde. Só que eu comecei a procurar por tudo, menos lá onde eu tinha pedido, que era perto do posto de saúde. E quando eu já estava assim, ó, a gente tinha ido fazer, eu e o meu ex-marido, a gente já tinha ido procurar, a gente encontrou uns 10 lugares. Foi um ano assim que tinha muitas salas vazias, tá? E daí a gente começou a bater foto dos locais, porque a gente não encontrou nenhum proprietário, só o telefone. Aí comecei a bater foto do telefone para mim saber que sala, com que proprietário que eu estava falando de sala, né? Mas daí eu digo, vamos fazer o seguinte. Era 11h15, eu sei porque o restaurante abre 11 horas, tá? Era 11h15. Era dia 10 de janeiro. Eu disse, vamos fazer o seguinte, em casa já tem arroz. Tu passa ali no restaurante, então, tu pega carne e salada, porque até chegar em casa fazer tudo isso vai demorar. Então tu pega carne e salada, que enquanto tu for pelo restaurante e tu for para casa, eu vou lá naquele salão de beleza, porque foi lá que eu pedi para Deus, eu vou lá ver se tem esse espaço. Aí bati,
veio uma conhecida minha, ela fazia curso estudo mediúnico comigo, porém estudo mediúnico, tu conversa ali com a pessoa, encerrou o estudo, cada um vai para suas casas e a gente mal se falava Sim. depois. Mas eu já conheci ela há 2 anos, tá? Ela estava fazendo estudo, mas eu não sabia qual era a profissão dela. E eu bati lá, foi ótimo que ela veio me atender, tu trabalha aqui? Ela disse, eu não só trabalho como eu sou a dona do salão. Eu digo, sério? Tu sabe que eu estou trabalhando, eu já estava fazendo atendimentos residenciais, né? Já estava fazendo postagens e tudo mais nas redes Uhum. sociais. Daí eu digo, tu sabe que eu estou atendendo com reiki, né? Então eu estou procurando uma salinha para mim atender. E ela foi falando sobre o reiki, ela me pegou pelo braço e ela foi me levando assim para as dependências para dentro do salão, né? Eu Uhum. falando e pensando, ela tá me levando para mostrar o salão, né? Mostrar as dependências do salão. E ela me mostrou uma salinha. Olha, uma salinha para te começar assim, tá bom? Era maior do que eu tinha pedido, tá? Mentalmente. É, até maior do que eu pedi. Eu vou precisar comprar uma maca, uma mesa e cadeira. Ela disse assim: uma maca para te começar assim, tá bom? Porque já tinha uma maca, tinha escadinha, só faltava mesa e cadeira lá, né? Porque lá Uhum. era a sala de depilação dela. A Hum. moça do salão ia mudar no outro ano, ela foi para Portugal, ela continua lá. Então ela estava procurando alguém para alocar aquela salinha. E daí, resumindo, eu loquei a sala. Quando eu fui ver valores, era menos da metade do que eu estava procurando. Eu ia ter que colocar telefone, internet, teria que colocar pelo menos uma atendente lá, né? Tinha que colocar ar-condicionado, porque era muito quente, e tinha tudo lá. E ainda nem precisei de colocar atendente, porque como é salão, né, salão de beleza, a pessoa entrava, o Sim, pessoal do salão já está lá para atender, para receber, então eles abriam a porta, o sim. pessoal esperava ali, entre a entrada e saída tinha um espaço até para os meus pacientes ficarem. Então eu comecei dentro de um salão de beleza e era uma sala de depilação, tá? Fiquei 2 anos e 5 meses lá. Foi Começamos igual, então. fantástico. Ah, é? É, eu também comecei no salão de beleza de uma amiga. Então, assim, ó, e eu e a Lígia, hoje em dia, nós somos irmãs, hoje em dia, né? Porque, assim, a gente não se desgruda. A conexão que a gente tem uma com a outra, uma é olhar uma para a cara da outra, a outra já sabe o que a outra está sentindo, não só o que a outra está pensando. Se uma tá mal em casa, a outra sente, e a gente tem essa conexão muito linda, assim, né? Então, foi assim que eu comecei. Fazendo divulgações em Google, lá no Google Maps, fazia pago, né? Muito Uhum. baratinho. Eu comecei assim, ó, era R$ 30 por mês. Eu fazia, era permitido R$ 1 por dia. Então eu pagava isso, entendeu? Agora eu voltei a anunciar de novo, tá? Mas eu estava bastante tempo sem fazer anúncios pagos no Google. E o pessoal me encontra muito ainda pelo Google. Então o Google é uma ferramenta fantástica. Uhum. O Google Meu Negócio, gente, é grátis. Vocês podem se inscrever lá, fazer todo o preenchimento, é grátis. Vocês ganham senha para acessar. É maravilhoso. Veio Corona, certo? Corona não Certo. adianta tu divulgar. Não adianta tu divulgar Corona, né? Mas o que que aconteceu? E daí eu digo assim, ó, que tirando as mortes, né, tirando as pessoas que perderam amigos, que perderam familiares, tirando essa dor, que as pessoas ainda entendem essa passagem como dor, né? Quando a gente vai Uhum. entender realmente, é uma passagem linda. A pessoa já cumpriu o que ela tinha que cumprir aqui. E isso não tira a Exato. dor ainda. Isso consola, mas ainda não tira a dor de alguns. Então, tirando esse processo de dor que foi esse desencarne em massa, o corona foi fantástico em questão de autoconhecimento. Exato. Nesse chamamento do universo, chamando as pessoas para dizer: gente, para, já deu de sofrer. Vem, Isso. vocês têm essa ferramenta fantástica que é de ser canalizadores de energia. Vocês aprendem a canalizar e vocês podem ajudar esse planeta a curar este planeta, a curar todos os seres que estão adoecidos neste planeta. Vem! Então, daí, é esse despertar que está acontecendo, que os alunos estão buscando, e todos eles identificam que desde a infância eles já tinham essa sensibilidade.
mas porque tinha um rótulo de bruxa, tinha um rótulo de macumbeiro, tinha, não é de Deus isso. Então eles foram adiando, 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 desencadeando um monte de males, um monte de dores, físicas inclusive, né? E agora eles estão se permitindo e dizendo sim para essa técnica. Então, como terapia é bonitinho comparando com espírita, porque tem gente que ainda tem preconceito, e tem médiums fantásticos dentro da terapia, mas ele não quer ser rotulado como espírita, como Isso. macumbeiro, ele busca a terapia para trabalhar, porque a gente se doa também ali, né? Uhum. E o que é a mediunidade se não uma doação de energias? E somos todos seres energéticos. Quando acaba a nossa energia, é a hora da gente ir para outro plano. Aí fica a energia Exato. do corpo físico que vai se decompondo, que vai servir de alimento para aquelas vermes lá, né? Como o Chico falava, né? A gente vai servir de alimento lá, né? Quem sabe lá se alimentar algumas graminhas também. Quem sabe alguma árvore, né? Que a gente ama tanto também, né? Se alimenta de alguma árvore. Exato. Então, este momento está sendo, é pela dor? É pela dor. Por quê? Porque a pessoa já foi chamada pelo amor desde a infância. Mas ela foi Uhum. podada, ou ela fugiu de rótulos, ou ela não quis enfrentar essa situação. Então, agora ela está vindo pela dor, mas daqui a pouquinho ela vai estar se sentindo em uma profissão pelo amor. E as pessoas que estão atendendo a este chamado, né, independente o mestre, independente a terapia que elas vão buscar, porque todas as terapias são divinas, que ela busque aquela que ela mais se identifica. E daí eu já busquei outras, eu busquei barra de axis, né, ventosa, Uhum. já fui também para auriculoterapia. Então já tenho outras técnicas físicas que saem da área holística e entra também na parte ciência, é, ciência reconhecida, vamos dizer assim, né? Porque quando tu trabalha Sim. o toque da ventosa, quando tu trabalha a aurículo, que todas elas são técnicas milenares, assim como o reiki é uma técnica milenar. Porém, eles tinham outros nomes, Uhum. né? Concordo. O reiki xamânico, o reiki marreô. O que veio para ti? O conselho ancião, porque dentro da técnica Marreô, com todos aqueles símbolos do Marreô, você recebe um outro símbolo. Quando você Uhum. procura a descobridora do Marreô, que tu queres passar esse símbolo para ela, e ela diz, não, porque eu não recebi esse símbolo, claro, é a nossa é a nossa moral, né, Rafael? Porque assim, Isso. alguém recebeu isso, não é digno eu usar este conhecimento que alguém recebeu. Porém, quem recebeu o outro símbolo foi você, não foi ela. É justo que você use o que você recebeu. Mas a gente não se sente digno, né? Então a gente quer repassar isso. Mas não, tá certo Exato. ela recusar. Foi correto ela recusar, porque era teu. Então, assim como você recebeu, Mikauzui recebeu. Uhum. Osho recebeu os símbolos dele. Kahuna recebeu os símbolos dele. Vários nomes para a Isso. mesma técnica, né? Então é isso, tudo já existe, desde a formação deste planeta. Tudo já existe, tudo está aqui, tudo faz parte. E sim, nós somos todos um. Exatamente. E hoje, tu tem algum xodó, o teu xodó, em termos de técnica, assim, que tanto você gosta de aplicar, que você gosta de receber, é o reiki? É, Tu sabe que eu voltei a transpirar de novo na aplicação de reiki? Porque eu fiquei mais de um ano, toda vez que eu ia fazer uma aplicação de reiki, eu tinha que ter. O que eu tenho de encharpe aqui, era uma toalhinha de pescoço. Eu escorria. Aqui era horrível. Por mais antitranspirante que eu usava, ficava aquela roda. Era muito forte a energia, tá? Eu estou voltando a transpirar, que ficou um tempo que eu não. E para mim é bom não transpirar. Não me deixa, não me é agradável transpirar. Eu ainda não sei por que eu transpiro, tá? Aí veio a barra de Uhum. Axis, que foi o meu xodó. É também.
Agora, qual é a técnica que estão aplicando em mim, que eu estou buscando muito? São duas: constelação familiar e Uhum. hipnose. Então, eu estou amando. Meu Deus, Rafael, que horas são? Eu tenho um atendimento daqui a pouquinho e eu acabei de ver aqui na mensagem que a É, pessoa já está vindo. 9 e 7. Então, assim, ó, constelação familiar é a minha paixão agora. A hora que eu tiver a oportunidade de fazer esse curso, eu vou querer fazer, porque eu estou Uhum. fazendo e ela dá um resultado. Mas por que que é? O reiki é ruim? A barra de axis é ruim? Não, gente. É porque essa técnica, ela cura bem mais rápido que o reiki. Ela cura mais rápido do que a barra de axis. Ela te traz o Uhum. conhecimento na hora. Então, tem muitas curas que já são ali na hora. Então, por isso que eu estou encantada com a constelação familiar e com a hipnose. Porque a hipnose, ela muda o teu pensamento. Ela Isso. leva lá no trauma e ela te dá uma nova informação, uma reprogramação. É a PNL, né? Programação Neurolinguística. Isso Ela, aí. ela dá um novo significado para aquela história e tu traz aquilo, já não dói mais. Então já houve um processo de cura ali. Então eu tô com essas duas paixõezinhas agora, tá? Mas o reiki eu ainda tenho bastante pessoas que vêm, que gostam do meu reiki. Eu uso a cristaloterapia em todas as sessões. Ah, e eu quero falar do reiki xamânico também, que eu iniciei contigo, né? Como que eu diferencio ali? Que as pessoas me perguntam assim, quando que tu aplica o Zui e quando que tu aplica o Uhum. xamânico? Essa é a informação que eu recebi. Eu não sei os outros terapeutas como que eles agem. Qual é a minha informação? Quando eu uso o reiki xamânico? Quando a pessoa ela vem em estado muito alterado, tá? De esquizofrenia, bipolaridade, é, pensamentos, tentativas suicidas, vícios diversos, todos os vícios. Eu uso o reiki xamânico. Eu sinto o Uhum. reiki xamânico mais terra, mais colocando a pessoa aqui. Espera, figura, tu és um ser encarnado, tu precisa te conectar com as energias deste planeta. O Isso. reiki, apesar de que tem 8 fontes de bateria aqui de energias do planeta, mas tem a universal, né, que é o rei. Uhum. Então, de alguma forma, o reiki, quando eu aplico o reiki nas pessoas, elas se sentem volitando. Elas saem de lá como se elas não tivessem chão, como se elas estivessem leve, voando, 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 tá? E o reiki é como, o xamânico é como se eu trouxesse a pessoa para a realidade, mas sem dor, ela se Isso. deparando com ela mesma, ela se olhando no espelho. Então, é dessa forma que eu diferencio as duas técnicas, tá? E daí é o que eu falei, é Perfeito. assim que eu diferencio. Eu não sei como é que outras pessoas diferenciam. Para mim, vem essa informação, este sentir, Perfeito. tá? Perfeito E mesmo. assim, ó, estão voltando, tá voltando. Eu agradeço tanto a Deus. Gente, o Espaço Harmonizar, ele é pequenininho. Teve empresas multinacionais fechando. O Espaço Harmonizar não fechou. Olha como eu tenho razões para agradecer, olha como eu sou grata. Eu tive ajuda financeira de muitas pessoas amigas, de alguns Uhum. parentes, mas quem me ajudou de verdade financeiramente foram pessoas amigas e eu sou extremamente grata a elas. Por isso que o Espaço Harmonizar também não fechou, porque elas pagavam o aluguel alguns meses, elas pagaram o aluguel do Espaço Harmonizar para eu manter aberto. Eu parei, Rafael, 2 semanas. As 2 primeiras semanas do corona eu parei de atender. E as Uhum. pessoas começaram a me ligar, desesperada, pensando em suicídio, porque foi aquela coisa assustadora, todo mundo ficou com medo de morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Se já tinha tendência depressiva e ansiedade, ficaram bem mais. E eu Isso. voltei a atender de forma presencial, nem foi online. Eu tive pouquíssimos atendimentos online, a maioria foi presencial. E daí, primeira coisa que eu fiz, entrei em contato com os meus filhos e disse: filhos, a gente sabe que a gente tem um tempo aqui. Eu não sei de que forma que eu vou. Eu sei que vai chegar um momento que eu vou. Então, se for para mim ir de corona, de bala perdida, atropelamento ou dormindo na minha cama, eu sei que eu vou. O momento que eu for, eu não quero que vocês fiquem com raiva de ninguém, de nada de que me levou, ou de bala perdida, ou de corona, ou de governo, ou de atropelamento. Não sintam raiva, só deixa a mãe ir.
mas a mãe Uhum. vai voltar a atender. Mãe, e se tu ficar doente? Se eu ficar, foi esse o acordo que eu fiz, e é dessa forma que eu escolhi ir. Mas eu tenho uma ferramenta de cura, eu não vou. Eu estou me sentindo incompetente de eu não usar essa ferramenta e não socorrer essas pessoas que estão sofrendo neste momento. Se for para mim de corona, eu vou de corona. Querido, eu sou assintomática, eu não desenvolvi corona, graças a Deus. Que bom. Bom, eu quero agradecer a você, Terry, a todo o pessoal aí que assistiu hoje. A ideia era mesmo trazer, né, expandir o conhecimento das pessoas sobre a área holística, sobre esse mundo, sobre entrar para esse mundo, seja como paciente, seja como um novo profissional, né, dar aquela nossa força de algumas pedrinhas que a gente já conseguiu tirar do nosso caminho, certo? Eu já Colocar quero ela já, no nosso bolso. Colocar ela no nosso bolso, porque ela é energia. eu já quero já de antemão te convidar para a gente combinar mais algumas lives aí. Por assunto não Tô vai faltar, dentro. eu tenho certeza. Não, né? Dois Assunto tagarela a igual gente eu e tem você. só. Ok? Querido, muito grata a ti. É, Eu não quero me emocionar, tu sabe quanto eu sou agradecida por todas as vezes que tu me ajudou. Muito grata a Jussara, que também me ajudou. Sempre que vem alguém precisando de constelação familiar. Agora eu estou com uma outra terapeuta aqui, então o pessoal que quer aqui, vem aqui, o pessoal que quer com a Jussara. Eu passo os dois contatos, eles entram em contato e eles veem quem eles entrarem em sintonia que eles vão querer. Então, Isso assim, aí. ó, porque a constelação ela é fantástica, tá? Eu indico mesmo, tá? E eu ainda comentando com uma paciente ontem, eu digo, gente, eu poderia vender pacotes de reiki. Eu recebo menos financeiramente, recebendo a porcentagem de quem atende ali. Mas ela é Uhum. maravilhosa, é o que tu precisa agora neste momento para sair urgente desse teu processo de dor. O reiki vai É demorar isso um aí. tempo ainda para que tu tire, para que tu saia desse processo de dor. A constelação e a hipnose vai te dar isso agora, uma semana, 2 semanas. Então, não, eu não estou pensando só no financeiro. Eu quero que elas saiam desse processo de dor. Então, Uhum. grata a Deus por colocar você no meu caminho, a Jussara também. E fisicamente a gente se encontra em novembro, em Jaraguá. Estou Isso indo para aí. aí para a gente terminar o mestrado. Quero muito terminar o mestrado. E grata por esse convite. E vou estar à tua disposição. A hora que tu quiser que encaixar os nossos horários, eu estou dentro. Conte comigo. E grata a todos os teus seguidores que entraram, o meu pessoal também que entrou ali. Gratidão a todos eles. É isso aí. Então, tchau para todos vocês e um grande abraço. Arro! Arro.